Ça, cela, ceci. Você já ficou confuso de quando usar um ça, um ceci, cela? Então cola nesse vídeo porque nós vamos desvendar esse mistério juntos hoje. Allez, viens avec moi. Salut à tous, aqui é Manu do Francês Fácil e como eu disse na introdução, nós vamos aprender hoje nesse vídeo a usar o ça, ceci, cela, ok? Para quem não me conhece, eu sou Manu, nasci no Brasil, mas morei mais da metade da minha vida na França, desde a minha adolescência até 2018, quando eu vim com meu esposo, nós viemos nos aventurar em terras quebecoises, tá, gente? Nós moramos no Quebec desde 2018 e aqui no meu canal eu compartilho coisas para te ajudar a avançar em francês, tanto para você que tem nível iniciante como para você que já tem um nível avançado, tá? Então, inclusive me conte aqui nos comentários qual é o seu nível do francês. Sabe que aqui tem de tudo, tem vídeos, tem vlogs, tem cultura, tem um pouco de tudo aí para você avançar no uso do idioma, d'accord? Também eu te convido para me seguir no Instagram, onde eu compartilho dicas diárias aí sobre o francês para te ajudar a aumentar o seu vocabulário, entender cada vez mais. Então, enfim, onde a gente interage de uma maneira mais próxima, tá? E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui, tá? E fique à vontade para deixar dicas, para dizer o que você achou, qual vídeo você gostou, dar os seus exemplos, enfim, esse espaço aqui é nosso, é seu, é meu e também é seu, tá? E eu te peço para compartilhar o meu canal e também deixar o seu like, que me ajuda muito. Ça m'aide beaucoup. Eu também posso dizer cela m'aide beaucoup. Também posso dizer ceci m'aide beaucoup, tá? E você vai entender por que eu posso dizer esses três, tá? Allez, viens! Vamos começar pelo o que você já conhece, você já ouviu, que é o ça. Mesmo se você está apenas iniciando com o francês, você já ouviu, já viu ele em algum lugar, esse ça, né? Como no ça va, no comment ça va, enfim, você já viu ele, tá bom? Antes de eu te explicar o uso dele aqui com paralelo com todos os outros que eu te dei na introdução, eu quero que você deixe de lado as expressões, sabe? Você tem que sempre ter em mente que muitas palavras elas têm a função delas gramaticais e elas têm uma função diferente em expressões formadas e físicas, tá? Então, tipo assim, não se apegue no ça, por exemplo, em ça va é uma coisa que a tradução literal não faz muito sentido em português, tá? Porque realmente é uma expressão, é uma maneira de perguntar tudo bem em francês, d'accord? Então, nós vamos aqui nos interessar ao uso, à definição do ça, tá? Como na gramática aí, d'accord? Allez, viens! Para começar, ça é um pronome demonstrativo, tá? Esqueça essa informação que ela não é importante. Mas eu preciso que você tenha em mente, na verdade, que ele vai substituir, como se em francês a gente estivesse dizendo cette chose, que em português é esta coisa, tá? Então, vamos dizer assim, que onde você põe o ça, você pode substituir por esta coisa, d'accord? Cette chose. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, il a dit ça pour me faire plaisir. Il a dit ça pour me faire plaisir. Para dizer, ele disse isso, né? Esta coisa, isso, talvez a tradução até em português melhor seria um isso, para me agradar. Il a dit ça pour me faire plaisir. Ou eu não quero isso aqui, né? Ou eu não quero esta coisa aqui, né? Vai ficar je ne veux pas ça ici. Je ne veux pas ça ici. Ou seja, eu não quero isso aqui, essa coisa aqui. Seria que em português, em francês eu poderia dizer je ne veux pas cette chose ici, tá? Mas a gente vai dizer je veux pas ça ici, né? Ou seja, eu não quero isso aqui. E como eu disse no início, né? Isso me ajuda muito, o fato de vocês curtirem, comentarem meus vídeos. Fica em francês, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, que isso me ajuda muito, né? Ou seja, cette chose, o fato de você curtir e comentar nos meus vídeos, me ajuda muito, né? Isso me ajuda muito. Ça m'aide beaucoup. Ou se alguém perguntar quando começou o curso, você quer dizer que começou semana passada, vai ficar ça a commencé la semaine dernière. Ça a commencé la semaine dernière. Então, nesse caso aqui, né, o ça, ele vai vir conjugar o verbo começar, porque em português a gente vai dizer começou semana passada, né? A gente não vai precisar dizer isso começou semana passada, esta coisa começou semana passada. A gente pode jogar direto o verbo, pois em francês você não pode fazer isso. Então o ça, ele vai vir ali conjugar o verbo commencer no passado, então vai ficar ça a commencé
la semaine dernière. No presente fica tipo, começa esta semana, ça commence cette semaine. Começa semana que vem, ça va commencer la semaine prochaine. Se começa ano que vem, ça commencera l'année prochaine, d'accord? Então, o ça, ele vai vir ali ajudar a conjugar o verbo commencer, ok? Não apenas o commencer, na verdade, vai ajudar a conjugar o verbo, d'accord? Onde em português a gente não vai colocar nada, em francês a gente vai buscar o ça e tá tudo certo. Outra frase, isso custa muito caro, ou custa muito caro, né? Que em português a gente não precisa colocar o isso, a gente vai dizer, custa muito caro. A gente vai dizer em francês, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. A gente não pode dizer coûte très cher, né? Como em português. A gente tem que colocar o ça e vai ficar ça coûte très cher. Que vai, tipo, literalmente, isso custa muito caro. Esta coisa custa muito caro. Ça coûte très cher. Mas cuidado, se o verbo que você quer conjugar for o verbo être, você não pode usar o ça. Isso mesmo, gente, o francês é maravilhoso, né? Ele põe regras e põe exceções. Bem-vindo à Liga Francesa. Então, a gente vai pegar o nosso exemplo, né? Onde eu disse que ça coûte très cher, aí eu vou colocar uma justificação, né? Vai dizer tipo, ça coûte très cher parce que ça vient de loin. Por exemplo, isso custa caro porque vem de longe. Ça coûte très cher parce que ça vient de loin. Parfait. Se eu quiser dizer custa caro porque é feito de ouro, né? Então ali a gente está usando o verbo être, eu não posso dizer ça coûte très cher parce que ça est fait en or, por exemplo. Não dá para dizer. A gente vai dizer ça coûte très cher parce que c'est fait en or. C'est fait en or. Então, para conjugar o verbo être, o ça vai dar lugar ao C apóstrofo, né? Na verdade, o C apóstrofo, que é o CE, aí dá a elisão, né? Eu já falei da elisão obrigatória nesse vídeo que está linkado aqui por cima e está na descrição desse aqui. Então, vai ficar parce que c'est fait en or, ok? Não pode dizer ça est fait en or. Tá errado, tá bom? C'est fait en or. Outro exemplo aí, com uma frase que tem o mesmo sentido e pode usar as duas opções. Eu posso dizer ça a de l'importance, para dizer tem importância, né? É importante, a gente pode dizer ça a de l'importance, né? Ou seja, isso tem importância. Mas se eu quiser dizer é importante, em francês eu não posso dizer ça est important, a gente vai dizer c'est important. C'est important. Ça a de l'importance, c'est important. Ou outra frase com o mesmo sentido, usando aí os dois, a gente pode dizer tipo que algo demora, a gente vai dizer ça prend du temps, ça prend du temps. Em francês, e com o verbo être vai ficar c'est long. A gente pode dizer muito, é longo, tipo demora, c'est long, tipo demora, né? Então, ça prend du temps égale a c'est long. Donc, ça prend du temps, c'est long, tá? Então, verbo être vai buscar ali o C apóstrofo para dar a conjugada, tá? Não vai me dizer algo do tipo ça est long. C'est pas possible. Só pequeno lembrete, se você precisar usar o verbo être no plural, né, você vai buscar a forma dele inteira, não a forma contraída, porque aí a gente vai ter o som consoante, então vai ficar ce sont. Ce sont. Para, por exemplo, a gente vai dizer ce sont mes parents para dizer são meus pais, d'accord? É só para você guardar em mente que para o plural a gente vai usar a versão dele do se não contraída, tá? Com a terceira pessoa do singular fica a versão contraída e com a terceira pessoa do plural fica a versão não contraída. Ce sont mes parents. D'accord? Antes de passar pro resto, gente, me escreva aqui nos comentários se ficou claro o uso do ça nessa primeira explicação aqui, tá? Se não ficou, põe as suas perguntas aqui e eu com certeza vou te dar mais detalhes, tá? Mas vamos lá continuar. Espero que você já tenha clicado no pouce en l'air, tá? Que você já tenha dado a sua curtida, porque isso vai me ajudar muito, d'accord? Ça m'aide beaucoup. Eu já te disse isso. O segundo é o ceci, cela. Ceci, cela. Tenha em mente que ceci e cela são sinônimos do ça. Isso mesmo, gente. Só que eles são mais formais. Então, quando você precisa escrever, se você estiver num texto formal, numa coisa mais séria, mais importante, mais formal, você não vai colocar o ça, você vai colocar o ceci e o cela. E a diferença entre os dois, na teoria, tá? Guarde na mente que na teoria
é que o ceci traz a coisa mais para perto da gente e o cela coloca ela um pouquinho mais para longe, mas eu insisto na teoria, porque na vida real, gente, as pessoas misturam tudo e, enfim, não é fácil a gente seguir aí à risca, né, essa regra de proximidade do ceci e um pouco mais distante do cela, tá? Mas saiba que eles são sinônimos do ça de uma maneira mais formal. Então você vai ver na escrita e também quando a gente está numa apresentação, tipo um discurso político, sabe? Ou também talvez uma apresentação no trabalho, uma pessoa que tem um francês um pouco mais, que tem aí essa capacidade de sair de um francês mais familiar, mais próximo aí, ir para um francês mais formal, tá? A gente vai usar o ceci, cela, para substituir o ça. D'accord? Vamos ver os exemplos. Eu posso perguntar para vocês, se eu tiver entre amigos, né? Eu posso perguntar aos meus amigos, vocês estão vendo isso? Em francês vai ficar vous voyez ça? Vous voyez ça, né? Aos meus amigos íntimos. Se eu tiver numa apresentação no trabalho, eu vou dizer vous voyez ceci, vous voyez ceci, ou vous voyez cela, vous voyez ceci, vous voyez cela. Vous voyez ceci, vous voyez cela, né, para dizer, vocês estão vendo isso, voilà, é a mesma tradução, gente, é que com os meus amigos, num contexto mais íntimo, né, eu vou dizer ça, e numa situação mais formal, eu vou usar ceci, cela. Ainda agora eu disse, né, ça a de l'importance, a gente pode dizer, ça a de l'importance pour lui, ça a de l'importance pour lui, para dizer, tem importância para ele, é importante para ele, e eu posso dizer, ceci a de l'importance pour lui. Ceci a de l'importance pour lui, ou cela a de l'importance pour lui. Mesma definição, gente, só que mais formal. Eu posso dizer, isso nos permite de deduzir. Ça nous permet de déduire, ça nous permet de déduire, que vai ficar ceci nous permet de déduire, cela nous permet de déduire, tá? Ou seja, nos permite, né? Isso nos permite de deduzir, tá? Em português eu insisto com isso para você só ter em mente que, enfim, ainda que em português a gente pode dizer o que nos permite de concluir, né? Não, em francês a gente vai precisar do ça, do ceci ou do cela. Ça nous permet de déduire, ceci nous permet de déduire, cela nous permet de déduire. Bom, eu te ensinei agora que ceci e cela são sinônimos do ça, mas a particularidade do ceci e cela é que eles não têm problema com o verbo être, gente, tá? Eles podem conjugar o verbo être, isso mesmo. Então a gente não pode dizer em francês, né, ça est important, mas a gente pode dizer ceci est important. Ceci est important ou cela est important, tá? O ceci ou cela podem conjugar o verbo être, gente, maravilha. Eu posso dizer muito bem, ceci est important pour lui, cela est important pour lui, mas eu não posso dizer ça est important pour lui. Quando a gente quer usar essa estrutura, ainda guardando o ça, a gente vai colocar o ça, c'est. No francês mais oral, mais familiar, mais informal, a gente vai dizer ça, c'est important pour lui. A gente vai dizer o ça, vírgula, c'est. Ça, c'est important pour lui. Ceci est important pour lui. Cela est important pour lui. D'accord? Ficou claro? Je suis désolée, je suis un peu malade. Não sei se vocês estão conseguindo perceber da minha voz, mas eu tô doente. Tô fazendo esse vídeo aqui doente, então... Pardon. Eu espero ter voz no final desse vídeo, tá? Mas, allez, on y va. Pra dizer, isso é outra história. Isso é outra história, vai ficar ceci est une autre histoire. Ceci est une autre histoire, né? O cela est une autre histoire. Aí se eu quiser dizer em um francês coloquial do dia a dia, vai ficar ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. A gente faz a liaison, a ligação com o verbo être, ela é opcional, tá? Mas eu preciso fazer um vídeo sobre as liaisons aí, quando elas são obrigatórias, facultativas e tudo mais. Você quer que eu faça? Escreva aqui nos comentários. Outra coisa, eu posso dizer, isso é um pedido. Ceci est une demande. Ceci est une demande. Ou cela est une demande. Cela est une demande, né? Para dizer, isso é um pedido. E se eu quiser usar a versão coloquial com ça, vai ficar ça, c'est une demande, tá? Ça, c'est une demande. Porque eu não posso dizer, eu tô insistindo aí, né? Ça é, d'accord?
Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo aí completo para te ajudar a entender o ça, ceci, cela. Então me escreve aqui nos comentários se ficou claro, se ficou dúvidas, e eu te desafio a deixar exemplos também, né? Me dê exemplos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me escreva aqui se foi o caso e, enfim, deixe sempre as suas dicas, as suas perguntas, e eu gosto muito de interagir com vocês através aqui dos comentários no YouTube, d'accord? Et ceci étant dit, on se voit bientôt. J'y vais, salut!